Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 23 de setembro de 2025, terça-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Nesse ano, estamos escolhendo a vida de felicidade perfeita, que é a vontade de Deus para nós. O texto que nós vamos ler agora é o texto que é o corpo, o quinto texto da segunda parte do nosso livro de exercícios. Vamos a ele. O corpo é uma cerca que o Filho de Deus imagina ter construído para separar partes do seu ser de outras partes. É dentro dessa cerca que ele pensa viver, para morrer quando ela decair e desmoronar. Pois, no interior dessa cerca, ele pensa estar a salvo do amor. Identificando-se com a própria segurança, ele considera ser aquilo que é a sua segurança. De que outro modo poderia ele ter certeza de permanecer dentro do corpo, mantendo o amor do lado de fora? O corpo não perdurará, mas isso ele vê como uma dupla segurança, pois a impermanência do Filho de Deus é uma prova de que as suas cercas funcionam e cumprem a tarefa que a sua mente lhes designou. Pois se a sua unicidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar e quem poderia ser atacado? Quem poderia ser vitorioso? Quem poderia ser sua presa? Quem poderia ser vítima? Quem o assassino? E se ele não morresse, que prova haveria de que o eterno Filho de Deus pode ser destruído? O corpo é um sonho, o corpo é virtual, o corpo é uma ilusão, né? O corpo é um sonho. Não dá muito pra gente ficar com dúvida com relação a essa frase, né? Ela é muito direta. Como outros sonhos, ele às vezes parece retratar a felicidade, mas pode retroceder subitamente para o medo, onde nascem todos os sonhos. Pois só o amor cria em verdade e a verdade nunca tem medo. Feito para ter medo, o corpo tem que servir ao propósito que lhe é dado. Mas podemos mudar o propósito ao qual o corpo obedecerá, mudando o nosso pensamento quanto ao que ele serve. O corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Apesar de ter sido feito para cercá-lo irremediavelmente no inferno, a perseguição do inferno foi trocada pela meta do céu. O Filho de Deus estende a mão para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. Agora o corpo é santo. Agora ele serve para curar a mente que ele tinha sido feito para matar. Tu te identificarás com aquilo que pensas ser a tua segurança. O que quer que seja, acreditarás que és um com ela. A tua segurança está na verdade e não em mentiras. A tua segurança é o amor. O medo não existe. Identifica-te com o amor e estás seguro. Identifica-te com o amor e estás em casa. Identifica-te com o amor e achas o teu ser. Lição do dia, lição 266. O meu ser santo, habita em ti, Filho de Deus. Pai, tu me deste todos os teus filhos para serem meus salvadores e meus conselheiros naquilo que vejo, né? Meus mestres, meus professores. Os portadores da tua santa voz para mim. Neles tu estás refletido e neles o Cristo olha de volta para mim a partir do meu ser. Que o teu filho não esqueça o teu santo nome. Que o teu filho não esqueça a tua fonte santa. Que o teu filho não esqueça que o seu nome é o teu. Neste dia entramos no paraíso invocando o nome de Deus e o nosso próprio nome, reconhecendo o nosso ser em cada um de nós, unidos no santo amor de Deus. Quantos salvadores nos foram dados por Deus? Como é possível perdermos o caminho para Ele, se Ele encheu o mundo com aqueles que apontam em sua direção e nos deu a vista para olharmos para eles?
O meu ser santo habita em ti, filho de Deus. Então, a consciência que nos chega através dessa lição é muito simples. O meu irmão chega na minha vida para me ensinar, para me dar amor ou para me ensinar a amar. Amar através da aceitação, do perdão e da gratidão, né? Então, é para isso que o meu irmão está aqui. E meu irmão, ele é perfeito para estar comigo. Aquele irmão que está ali na minha frente, fazendo A, B, C ou D, ele é perfeito para me ajudar a eu dar o próximo passo na minha vida. Seja um próximo passo interior, interno, seja um próximo passo exterior, né? Seja um próximo passo no sentido de eu me corrigir, seja um próximo passo no sentido de eu agir, né? E essa ação também pode ser decorrente de uma correção, né? Ontem eu estava assistindo a cerimônia de Ano Novo, do Ano Novo Judaico, né? Que o primeiro dia começou no entardecer de ontem e o segundo dia começa no entardecer de hoje, pelo que eu pude entender. Eu fiz a cerimônia esse ano com um rabino de quem eu gosto muito, né? Que me foi indicado por um amigo meu rabino. Amigo real, né? Não amigo virtual. E aí eu fiz a cerimônia com ele. E aí, ele numa das orações, né? São várias orações que eles fazem, o ritual é muito lindo, é cheio de simbolismo, né? E aí, numa das orações, ele falou exatamente essa frase que a gente fala nas orações do Cosmos, no Pai Nosso em aramaico. Ele falou assim, não foi desse jeito, né? Mas foi isso. Desfaz os laços dos erros que nos prendem, assim como nós soltamos as amarras com que aprisionamos a culpa dos nossos irmãos. Não permitas que as coisas superficiais nos iludam. Quem acompanha as lives está bastante acostumado com essa oração. Eu tenho rezado ela toda semana, né? Se você ainda não assistiu a live de domingo da Cura Entre Gerações, assista e faça orações pela sua linhagem familiar. E aí, o rabino falou exatamente isso. E eu falei assim pra mim, né? Eu tava assistindo e eu pensei assim, gente, que coisa interessante, né? As pessoas realmente se esquecem de que Jesus era judeu, né? Porque era totalmente um curso em milagres. Então, que eu não aprisione o meu irmão com as leis que fiz. Tem uma lição que é algo assim, deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui, né? E é essa consciência. O meu ser santo habita em ti, filho de Deus. O meu ser santo habita em ti, filho de Deus, né? E é isso, que eu não permita, que eu não fique com... Qual era a mensagem do rabino ontem? Que eu não fique concentrado nos erros do meu irmão, que eu não defina o meu irmão pelos erros dele, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é no início do livro. É uma lição que fala que eu não aprisione, eu acho que é assim, que eu não aprisione os meus irmãos nas leis que fiz, né? É algo assim. Peraí, deixa eu ver. É mais ou menos libera o mundo de tudo aquilo que pensava que fosse, né? Tem outra aqui também que é perfeita. Confio em meus irmãos que são um comigo. Né? Eu acho que é mais... Eu tava achando que era mais pro final do livro. E... basicamente, gente, era essa consciência que Jesus estava... Que o Rabino, perdão, estava trazendo pra gente ontem, né?
é mais ou menos isso, né? Sobre não aprisionarmos os nossos irmãos naqueles papéis que nós demos a eles, né? Então é muito interessante porque hoje em dia nós temos uma tendência, né? É, é, nós temos uma tendência. Depois eu paro aqui e procuro a lição porque eu não estou conseguindo encontrar. Nós temos uma tendência a dizer que as pessoas são de uma determinada forma, né? Então nós acabamos prendendo os nossos irmãos naqueles papéis que nós utilizamos para defini-los. Todos nós fazemos isso, né? Então, por exemplo, hoje em dia é muito fácil a gente falar, o outro é narcisista, né? Tá, mas será que ele é sempre narcisista? Será que ele é narcisista com todo mundo? Será que eu não estou projetando esse narcisismo dele a partir do meu julgamento? Isso tudo precisa ser investigado, né? E foi exatamente isso que ele trouxe ontem, né? E eu achei tão bonito, era um ensinamento que eu não sabia que fazia parte do judaísmo, né? Não sabia que fazia parte da Cabala. Da Cabala não, perdão, que ele não é professor de Cabala, né? Ele é professor de judaísmo clássico, né? E que eu achei tão bonito, sabe, gente? Eu achei tão bonito que nós não mais ou menos assim, é para você ver o momento presente do seu irmão, né? E não ficar preso ao passado dos erros que ele cometeu. O meu ser santo habita em ti, filho de Deus. E aí, eu vou dizer para vocês uma coisa. Isso é de prática difícil. É mais ou menos o que a Marianne Williamson falou naquele texto. Lembrando que a Marianne Williamson também é judia, tá bom? Assim como Helen Schucman era. Onde ela fala que tinha que ensinar a filha dela a fechar as portas para as pessoas, mas não fechar o coração, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que aprender. E quando eu falo, o meu ser santo habita em ti, filho de Deus, eu tô vendo a consciência crística no meu irmão. Então eu preciso aprender a fechar as portas para aquele irmão que tem uma manifestação fenomênica desagradável para mim. Para outra pessoa ele pode ser maravilhoso, né? Essa história de dizer que as pessoas são tóxicas, não. Relacionamentos são tóxicos. Uma pessoa que é tóxica para o marido pode ser... A minha empregada, que é uma pessoa maravilhosa para mim, ela pode ser tóxica para o marido dela. Não sei. Entendem? Então, basicamente, essa que é a ideia, né? E é isso. A gente aprender a fechar a porta para aquela manifestação fenomênica que definitivamente não é legal para nós, com a qual nós não queremos conviver. Aquilo não serve mais para as nossas vidas, não cabe mais nas nossas vidas, mas não fecharmos o coração, né? Então é pra gente, eu acho que que eu não aprisione os meus irmãos pelas leis que fiz, nas leis que fiz. Se eu não estou enganada, é essa a lição. Deixa eu ver se eu encontro. A gente ainda não chegou nessa lição, tá? É a lição 277, que eu não prenda o teu filho com as leis que fiz. Então eu nem vou comentar porque é mais ou menos a mesma lição. Que eu não prendo o teu filho com as leis que fiz. E quais leis são essas? São os meus pensamentos de ataque, culpa, medo, julgamento. São os pensamentos de ataque, de julgamento, culpa, medo do meu ego. Entendem? Entendem? Então é basicamente isso. É basicamente isso. Eu posso fechar as portas para uma manifestação desagradável, fenomênica, mas que eu não feche as portas do meu coração para os meus irmãos, tá? E foi sobre isso, principalmente a fala do Rabino ontem, que eu achei linda, né? Tolerância, dia 23 de setembro, texto de Melody Beach, do livro A Linguagem da Liberdade. Pratique a tolerância. Tolerar nossas artimanhas, nossos sentimentos, nossas reações, nossas peculiaridades, nossa humanidade. Tolerar nossos altos e baixos,
nossa resistência em mudar, nossa luta e às vezes nossa desconcertante natureza. Tolerar os nossos medos, nossos erros, nossa tendência natural a nos escondermos dos problemas e da dor. Tolerar nossa hesitação em nos aproximarmos, em nos expormos, em sermos vulneráveis. Tolerar nossa necessidade de nos sentirmos às vezes superiores, de nos sentirmos às vezes envergonhados e de ocasionalmente compartilharmos amor como um igual. Tolerar a forma com que progredimos, um passo para frente e 2 para trás. Tolerar o nosso desejo instintivo de controlar e de relutantemente aprender a praticar o desligamento. Tolerar a forma como dizemos que queremos amor e então às vezes afastamos as pessoas. Tolerar nossa tendência de nos tornarmos obsessivos, de nos esquecermos de confiar em Deus e ocasionalmente de ficarmos orgulhosos. Algumas coisas não toleramos. Não toleramos comportamentos abusivos ou destrutivos para conosco ou com os outros. Pratiquemos a tolerância saudável e carinhosa de nós mesmos, disse alguém. Quando fazemos isso, aprendemos a tolerância aos outros. Depois, dê um passo além. Aprenda que todas as qualidades humanas que toleramos é o que nos torna bonitos e torna os outros bonitos. Hoje, serei tolerante comigo mesmo. Depois aprenderei a ser apropriadamente tolerante com os outros, né? Então eu acho que uma consciência legal que esse texto nos traz é que às vezes nós somos absolutamente intolerantes com os outros, mas nós sequer temos a humildade de olhar para a maneira como nós interagimos com os outros, né? A questão é, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro faz isso, o outro não faz aquilo, o outro tira a minha paz, o outro. E eu? Né? Esse é o grande barato desse nosso trabalho. É quando nós aprendemos a olhar para nós mesmos, né? Eu olho para mim mesma. Né? Eu começo a ver de que forma também os outros precisam ser tolerantes comigo, né? A sociedade, as sociedades humanas, né, no ponto de desenvolvimento espiritual que nós estamos, nós somos absolutamente projetivos. Nós queremos ver todos os erros nos outros, mas nós temos dificuldade de nos colocar no lugar dos outros. E pegando o gancho com o ensinamento do Rabino e com a lição de hoje, né? O meu ser santo habita em ti, filho de Deus. Então, o meu ser santo, ele além de habitar em mim, ele habita em ti. E quando ele habita em ti igualzinho a mim, a como ele habita em mim, né? Ontem eu estava assistindo a cerimônia e pensando, né, em algumas pessoas da minha vida. Quantas pessoas na minha vida eu já aprisionei na culpa, né? E a gente faz isso principalmente com pai e mãe, né? A gente aprisiona. E nós vemos a metade vazia do copo e não a metade cheia, né? Então é hora de a gente rever isso. Vou passar aqui para o texto da Marianne Williamson. Não sei se vou conseguir ler ele todo, porque ele é muito grande. Eu já li um pedaço dele para vocês. Vamos ver se eu consigo ler ele todo. Se não der, a gente lê de 2 vezes, tá? Item 13. Modificando nossas mentes. A transformação fundamental ocorrerá com a transformação da mente do pensador, da mente daquele que pensa. O objetivo da prática espiritual é a recuperação plena. E a única coisa da qual precisamos nos recuperar é de um sentido fraturado do ser. Se ainda não acreditamos em nós mesmos, outra pessoa não consegue nos convencer de que estamos ok. Se você não se achar bom bastante, até Jesus pode chegar aqui, reencarnar e falar para você, você é bom bastante. Você não vai acreditar e você ainda vai querer crucificá-lo, tá? E isso está acontecendo nos dias de hoje, tá?
Literalmente. Literalmente está acontecendo nos dias de hoje. Se age como se estivéssemos, não vamos acreditar nela. Ou vamos nos tornar tão dependentes do apoio dela que continuaremos com a dependência a fim de mudar as suas ideias a nosso respeito. De ambos os modos, continuamos convencidos de que não somos bons o bastante. O único teste, que é o único exercício que é repetido diversas vezes no livro de exercícios de Um Curso em Milagres é: eu sou como Deus me criou. Como mencionei antes, o curso nos diz que nosso único problema de verdade é que nós nos esquecemos de quem somos. Despertamos para a nossa própria perfeição por meio do nosso desejo de vermos a perfeição em outro alguém. O meu ser santo habita em ti, filho de Deus. Às vezes isso não é fácil. Quando eu sinto a antiga e conhecida escuridão começando a descer sobre mim, quando um homem, por exemplo, faz um comentário que eu sei que, intelectualmente falando, seja talvez até ingênuo, mas que faz eu me sentir como se tivesse sido abandonada ou fosse não cuidada ou rejeitada, eu já passei por muito em minha vida para saber que o demônio não está no que o homem acabou de dizer. Ele não é o inimigo. O inimigo é esse sentimento que no passado me levava a atacar ou defender o suficiente, ou me defender o suficiente para fazê-lo sentir exatamente o que eu sinto que ele sente, mas que ele, na verdade, não sente. Posso optar por isso de outra forma. Esta é a minha mulher. Posso optar por olhar para isso. Tá faltando aqui 2 palavras. Posso escolher olhar para isso de outra forma. Esta é a minha muralha. É aqui que precisamos ficar muito conscientes e chamar por Deus. Peça por um milagre. Querido Deus, por favor, me ajude. É isto aqui. Bem aqui. É aqui que a espada penetra no meu coração. É aqui que eu sempre estrago tudo. O momento no qual a dor é maior se transforma em uma grande oportunidade de crescimento. O ego preferiria que nunca olhássemos diretamente para as nossas dores. Quando estamos em crise, existe uma boa possibilidade de que escorreguemos e peçamos ajuda aos céus. O ego prefere que não entremos em crise. Ele prefere que um suave córrego de miséria corra no quintal dos fundos de nossa vida, e que ele seja nunca ruim o bastante para nos fazer questionar se nossas próprias opções estão ou não nos causando o sofrimento. No momento em que a dor está presente, é que temos a oportunidade de desenraizar Satanás e removê-lo para sempre de nossas vidas. Um homem me disse um dia: sabe, Marianne, você trabalha sobre esse tema com a sua terapeuta, com Um Curso em Milagres, com o seu editor, com outros palestrantes e com todas as suas amigas. Mas nenhum deles lhes dá as oportunidades que você tem ao se exercitar comigo. Que homem safado, né? Se um homem diz isso pra mim: olha, Jaqueline, você tem todas as oportunidades, você estuda com o seu terapeuta, com as suas amigas, com o Curso em Milagre, mas você se exercita mesmo é comigo. Eu acho que eu dou na cara dele, gente. Eu dou na cara dele. Eu dou na cara dele. Como eu sempre digo, eu vou tirar esse sorriso da sua cara. O que ele obviamente queria dizer é que para essas pessoas eu poderia até descrever a dor, mas com ele eu podia senti-la. Saía do âmbito do intelecto. E naquele momento, se eu não adotasse o caifora infantil e narcisista e sumisse, mas permanecesse para enfrentar cara a cara o medo e trabalhá-lo, o objetivo do relacionamento poderia ter sido preenchido. Ah, que pena, ela foi embora. Eu não iria embora, eu daria na cara dele, muito mais fácil. Quando a nossa escuridão é trazida à luz e perdoada, então podemos prosseguir. Para aqueles de vocês que não têm senso de humor, tá, gente? Isso é só uma piada. Nós nos purificamos através da percepção e da oração. A consciência por si só não nos cura. Se a análise por si só pudesse curar todas as feridas, todos nós já estaríamos curados, né? Imagina, tem pessoas aí fazendo psicanálise por 10 anos, né? Nossas neuroses se embutiram mais profundamente em nossa psique.
como um tumor que se enrola em um órgão vital. O processo de transformação do milagre é duplo. Passo 1. Vejo o meu erro ou padrão disfuncional. Passo 2. Peço a Deus que me livre dele. Então, primeiro você se enxerga. Depois você pede ao Espírito Santo pela sua correção. Tá bom? O primeiro princípio sem o segundo não tem nenhum valor, como dizem nos Alcoólicos Anônimos. O seu melhor pensamento trouxe você aqui. Nós somos o problema, mas não somos a solução. Então, para um curso em milagres, o problema são nossos egos, mas a solução é o Divino Espírito Santo, que é uma das 3 acepções de Deus. Ok? É a nossa parte divina. Ok? O segundo princípio também não é suficiente para nos modificar. O Espírito Santo, prestem muita atenção nisso, muita. O Espírito Santo não pode tirar de nós o que não queremos entregar a Ele. Ele não vai trabalhar sem o nosso consentimento. Ele não pode eliminar os nossos defeitos de caráter sem a nossa vontade, porque isso seria violar o nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos esses padrões, ainda que equivocadamente, e Ele não vai nos forçar a abandoná-los. Ao pedirmos que Deus nos cure, comprometemo-nos com a opção de sermos curados. Isso representa a opção pela mudança. A resistência que o ego opõe a isso é imensa. Ele quer que pensemos que um cachorro velho nunca muda. Cachorro velho não aprende truque novo, né? O que a gente diz. Mentira. Estou zangado porque sou alcoólatra, por exemplo, pode descrever a nossa raiva, mas não a justifica. A única vantagem de sabermos que estamos zangados é que podemos fazer a escolha de nos sentirmos de outra forma. Podemos passar anos fazendo psicoterapia, mas até que tenhamos optado por fazermos as coisas de maneira diferente, vamos continuar rodando em círculos. Logicamente que não parece natural ser gentil conosco quando fomos rígidos durante tanto tempo, mas isso não pode ser uma desculpa para não tentarmos. Um curso em milagres nos diz que a maneira mais eficiente de ensinar uma criança não é dizer, não faça isso, mas sim dizer, faça aquilo. Não alcançamos a luz através de infinitas análises sobre a escuridão. Alcançamos a luz ao escolhermos a luz. A luz significa a compreensão. Por meio da compreensão, somos curados. Se o objetivo de um relacionamento é que as pessoas sejam fortalecidas, e a purificação só pode ocorrer quando nossas feridas são reveladas, e o ego nos confronta então com uma pegadinha. Se eu me revelar, não me revelar, não haverá crescimento. Sem crescimento acabará surgindo o tédio, o que representa a morte do nosso relacionamento. Mas se eu me mostrar com honestidade, então eu posso parecer pouco atraente e o meu parceiro me abandonará. O narcisismo do ego nos deixa esperando pela pessoa perfeita. O Espírito Santo sabe que a procura pela perfeição no outro é apenas uma cortina de fumaça, que esconde nossa própria necessidade de desenvolvermos a perfeição em nós mesmos, dentro de nós mesmos. E se existisse uma pessoa perfeita lá fora, o que não é verdade, será que ela sairia conosco? Será que o príncipe encantado sairia comigo? Será que eu o encantaria? E você, encantaria a princesa encantada? Quando abrimos mão da obsessão infantil de perscrutar o planeta em busca da pessoa certa, conseguimos começar a desenvolver a arte do relacionamento compassivo. Paramos de julgar as pessoas e, em vez disso, começamos a nos relacionar com elas. Antes de tudo, reconhecemos que não fazemos parte desse relacionamento para ficar sabendo se a outra pessoa está aprendendo as suas lições, mas, pelo contrário, para saber se estamos aprendendo as nossas. O ego se defende contra o amor e não contra o medo. O sofrimento nos relacionamentos pode ser perversamente confortável, uma vez que se trata de um sofrimento que nós já conhecemos.
Estamos familiarizados com esse sofrimento. Uma vez ouvi uma palestra de Ram Dass, líder espiritual americano, maravilhoso Ram Dass. Não sei se vocês conhecem ele. Passou para o plano espiritual tem alguns anos. Na qual ele contava ter lido uma reportagem que falava de um bebê maltratado pela mãe e retirado dela. Quando uma policial mulher tentou pegar o bebê, ele lutou para continuar nos braços de sua mãe. Apesar de ser a mãe quem batia nele, era a pessoa a quem ele conhecia. Ele estava acostumado com ela e queria continuar em território conhecido. Esse é o ego. Eu tô aqui apanhando, mas aqui eu sei que mesmo apanhando eu sobrevivo. Eu não sei se eu for para outro lugar e não apanhar, eu não sei se eu vou sobreviver. Aqui é conhecido, é confortável, né? Como diz a Cristina Cairo, eu tô na M, mas eu tô quentinho, né? Eu tô aqui na M, mas aqui tá quentinho, né? Então para que eu vou sair daqui? Isso demanda de todos nós a coragem para mudarmos. Essa história ilustra nosso relacionamento com nossos próprios egos. O ego é o nosso sofrimento, mas é o que conhecemos e opomos resistência a ter de nos afastar dele. O esforço exigido para deixar para trás os padrões de sofrimento muitas vezes parece mais desconfortável do que continuarmos com eles. O crescimento pessoal pode ser dolorido, porque encarar nossa própria escuridão pode nos fazer nos sentirmos humilhados e envergonhados. Mas o objetivo do crescimento pessoal é a jornada para longe dos padrões emocionais que nos causam sofrimento, em direção àqueles padrões emocionais que criam a paz em nossas vidas. No panfleto Psicoterapia, Processo e Prática, Jesus diz que em seu pico a religião e a psicoterapia se tornam unas. Concordo plenamente com Jesus. Não podia estar mais certo. Por isso que a gente vai para o padre para se confessar. Amo. Religião e psicoterapia. Uma coisa só. Ambas representam um relacionamento entre pensamento e experiência. E são usadas pelo Espírito Santo para celebrar um dos potenciais humanos mais gloriosos, nossa capacidade de mudar. Atualmente existe uma tendência a analisar nossas neuroses ad infinitum, mas ao mesmo tempo a usar essa análise para justificar e não para curar a ferida. Depois de um certo ponto, tendo visto por que um certo padrão se desenvolveu, não podia contar com meu pai em termos emocionais ou minha mãe me maltratava, e o efeito que esses padrões tiveram sobre nossas personalidades, não sei como deixar um homem se aproximar de mim, ou hoje tenho dificuldade em confiar nas mulheres, nas autoridades, ocorre uma mudança real porque tomamos uma decisão. A decisão de curar, a decisão de mudar. No fim, não me importa tanto porque eu fiquei brava ou me tornei defensiva. O que importa é que eu decidi que quero me fortalecer e eu peço ajuda a Deus. Deus, então, meu divino Espírito Santo, por favor, me fortaleça, né? Me libere dessa ilusão de que porque eu não pude contar com meu pai emocionalmente, então eu não posso deixar que nenhum homem chegue perto de mim, né? Como exemplo aqui. Como um ator que lê as falas de um roteiro, posso escolher reagir de maneira diferente em relação à vida, fazer uma nova leitura. A essa altura, algumas pessoas gritariam, não! Mas o que estamos negando é o impostor que vive dentro de nós. Não é porque experimentamos um sentimento real que ele traduz quem realmente nós somos. Quando estou zangada, não estou sendo realmente eu. E isso precisa ser reconhecido? Sim, mas apenas para podermos ultrapassá-lo. No momento em que vi a minha raiva, eu estou pronta, e como dizem nos Alcoólicos Anônimos, estou pronta a representar como se eu pudesse, representar entre aspas, como se eu pudesse agir de outra forma, porque eu posso. Nosso ego montou um personagem fictício a quem agora achamos que é nossa personalidade. Mas estamos constantemente criando nossas personalidades se optarmos por isso, e podemos estar constantemente recriando-a. Uma vez, conversava com um amigo.
amigo nada, né? Era namorado dela. E ele fez um comentário não, ainda não era namorado. Sobre como ele tinha medo de que caso ele se envolvesse intimamente comigo, um de nós dois poderia se machucar. Aí olha a pergunta que ela fez pra ele. Ela é muito inteligente, essa mulher. Com qual de nós dois você está preocupado? Eu perguntei. Aí ele respondeu, com você. Senti uma rejeição prévia. Fiquei brava e contei a ele. Olha, a mulher que estuda um curso em milagres. É disso que eu estou falando, disse o homem. Está claro que você leva tudo tão pessoalmente que eu acho que não aguentaria por muito tempo. Aqui ele já levaria outro tapa na cara, né? Eu sabia que essa era uma situação que se havia repetido de diversas formas com várias pessoas. E já tinha pedido diversas vezes para ser fortalecida em relação a ela. Eu estava aberta. Perguntei a ele, diga-me com sinceridade como eu poderia fazer isso de outra maneira. O que mais eu poderia ter dito? Aí ele me respondeu, o homem era inteligente, o homem era bom. Você poderia ter sorrido e me dito, não se orgulhe tanto. Você não é tudo isso, querido. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é o último biscoito do pacote, né? Eu há uns anos atrás, quando eu estava lá em 2001 no México, eu tentando explicar para uma amiga americana o conceito brasileiro do último biscoito do pacote, né? O cara lá sacaneando ela, eu falando para ela, esse cara acha que é o último biscoito do pacote, né? E eu tentando expressar essa ideia em inglês. Vocês imaginem que engraçado. Fiquei muito animada. Era como se eu fosse uma atriz ávida pelo sucesso trabalhando com um grande diretor. Isso é ótimo, eu disse. Vamos voltar um pouco e fazer a mesma cena de novo. Diga o que você me disse novamente. Sabe, Marianne, tenho um pressentimento terrível de que se realmente ficarmos juntos, um de nós pode sair magoado. Com qual de nós você está preocupado? Perguntei. Com você. Olhei para ele e sorri. Não se orgulhe tanto. Ele riu e eu gritei de contentamento. Aquele despertar não tinha sido pouca coisa. Foi um fortalecimento genuíno para a reprogramação do meu computador emocional numa área na qual eu tinha optado inconscientemente por um padrão de reação não trabalhado todas as vezes, né? Um padrão de rejeição, né? Muito claro aqui para mim, né? Agora eu tinha estabelecido uma nova trilha, um novo conjunto de possibilidades. No começo tinha escolhido o caminho da raiva, agora escolhi o caminho do amor. Eu não precisava ser um animal ferido. Podia optar por identificar minha própria força, que era na verdade um papel mais natural para mim. Podia optar por ver a pessoa através de uma natureza generosa e confiante. Meu amigo não estava ali para me atacar, ele estava ali para me amar. Cabia somente a mim confiar nisso ou não, e amá-lo também. Mas aqui também ela podia ter entendido uma outra coisa. Né? Já vou falar sobre isso para vocês. Ao aceitar a expiação, a correção de nossas percepções voltamos a ser quem realmente somos. Nosso eu verdadeiro, nosso ser verdadeiro, que ama divinamente, nunca pode ser desfeito. Todas as ilusões serão desfeitas. Apesar de experiências como traumas de infância poderem nos desviar de nossa natureza verdadeira, a verdade em si é guardada em confiança para nós pelo Divino Espírito Santo, até que optemos por retornar. Né? Muito bom, né? Já vou fazer um comentário sobre esse texto, mas antes eu vou ler a nossa lição de novo. O meu ser santo habita em ti, filho de Deus. Tudo a ver com esse texto que a gente leu, né? Pai, tu me deste todos os teus filhos para serem meus salvadores e meus conselheiros naquilo que vejo. Os portadores da tua santa voz para mim. Neles tu estás refletido e neles Cristo olha de volta para mim a partir do meu ser. Que o teu filho não esqueça do teu santo nome. Que o teu filho não se esqueça da tua fonte santa. Da sua fonte santa, né? A minha, nossa. Que o teu filho não se esqueça de que o seu nome é o teu.
Neste dia entramos no paraíso invocando o nome de Deus e o nosso próprio nome, reconhecendo o nosso ser em cada um de nós, unidos no santo amor de Deus. Quantos salvadores nos foram dados por Deus! Como é possível perdermos o caminho para Ele? Ele encheu o mundo com aqueles que apontam em sua direção e nos deu a vista para olharmos para Ele. Se Ele encheu o mundo com aqueles que apontam em sua direção e nos deu a vista para olharmos para eles. O meu santo ser habita em ti, Filho de Deus, né? O que eu vejo também, né, é que quando o homem diz para ela assim, eu estou com medo de que se a gente se envolver, você se machuque, os homens são sempre muito honestos, né? Nós mulheres é que distorcemos o que eles falam, né? Mas pra mim ele tá jogando muito limpo com ela. E pra mim ele tá dizendo, sabe o que pra ela? Você gosta mais de mim do que eu de você. E eu acho que ele tá dizendo uma outra coisa pra ela. Ele tá dizendo pra ela também que no nível de emoção que ele tá, de sentimento que ele tem por ela, e eu não tô fazendo aqui nenhum julgamento de valor, nenhum, porque ele tem o direito de se sentir como ele precisa, como ele se sente com relação a ela. Mas ele tá dizendo pra ela que a felicidade dela, o bem-estar dela, não são tão importantes assim pra ele. Entendem? E aí ela teve uma ressignificação ali, mas eu acho que talvez ela pudesse ter ido além, né? Talvez, não sei, ela não conta o que acontece com ela depois desse ponto. Mas talvez ela pudesse esperar mais para ver se realmente ela se sentia segura o suficiente para se envolver com um homem que foi tão honesto com ela, que falou para ela, eu tô com medo que você se machuque. Quando um homem diz isso para você, por tudo que eu já aprendi de psicologia masculina, ele tá dizendo para você assim, eu tô na sua, mas eu não tô tão na sua assim. E aí a minha pergunta é, você, querida mulher que me ouve hoje, ou você, homem, que de repente ouviu isso de uma mulher, você vai entrar nesse barco? Talvez esse, como ela mesma disse, um trem não para na sua estação, talvez não seja o seu trem, né? Talvez você possa esperar que o seu trem pare na sua estação. Porque quando um trem, usando a metáfora dela mesma, da Marianne Williamson, quando um trem vem para a minha estação, ele não hesita, ele não tem erro, ele tem que parar naquela estação, né? Então ele entra naquela estação, ele para os passageiros poderem entrar. Então, se tem hesitação aí, eu veria dois caminhos nessa situação de Marianne. Um caminho de uma espera, porque talvez haja um grande potencial, né? Deixar essa pessoa conhecer você melhor e ver se realmente é com você que ela quer estar. Ou então, eu acho que o mais legal, então, nesse caso, seria nós continuarmos amigos. Eu acho que essa teria sido a resposta que eu daria pra ele. A segunda resposta. Eles eram amigos, né? E ele fala pra ela, olha, eu tô com medo de que se a gente se envolver romanticamente, um de nós possa sair machucado. Pra mim, no meu entendimento, ele tá me dizendo claramente que ele gosta de mim, mas não muito. E que ele não vê muito futuro. Um de nós vai sair machucado. Qual de nós? Você. Você, porque eu não tô tão afim assim de você, né? E tudo bem, gente, e tudo bem. E aí eu ia falar pra mim assim, puxa, eu tenho um amigo que é tão legal. Eu tenho a amizade desse cara que eu adoro. Eu vou me arriscar? Eu vou colocar em risco a minha amizade com ele? Não. Eu ia falar pra ele, meu querido, eu acho que então é melhor a gente continuar amigo. Eu acho que você tá sendo certeiro na sua análise, quando você fala de você. Quando você fala dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, a meu respeito, acho que você está sendo perfeito. Então, vamos continuar amigos? E aí, eu fico livre para encontrar alguém que olhe para mim e fale, bom, eventualmente até
a coisa pode desandar, porque sempre vai poder desandar. Mas agora eu acho que essa é a mulher perfeita pra mim, né? Essa é a mulher maravilhosa aí que eu estava procurando, né? Contem-me nos comentários o que vocês acham da opinião dela, o que ela escreve no livro, a respeito dessa situação e da minha opinião. Porque o que eu falei pra vocês é apenas o meu interessante ponto de vista. Mas quando eu ouço isso, assim, quando eu me imagino na situação dela, o que toca no meu coração é justamente isso. Nossa, eu não vou estragar essa amizade, não. Esse cara é muito bacana. Deixa ele seguir o caminho dele, encontrar alguém por quem os olhos dele realmente brilhem, e eu vou esperar para encontrar um cara que eu veja nos olhos desse outro cara um brilho nos olhos. Porque eu mereço. Tá bom? Amores e amoras. Essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.